Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa linda casa de oração para mais uma palestra pública da nossa querida SEGEP. E nesse instante eu vou pedir para que todos se acalmem. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa iniciar com a nossa prece. Querido e amado Mestre Rabi da Galileia, é com imensa felicidade que estamos aqui mais uma vez para estarmos juntos falando do Teu Evangelho. Como é gratificante, Senhor, poder receber o chamado e estarmos aqui felizes para cumprir com os trabalhos. Que a espiritualidade maior desta casa, que sempre nos acompanha, que nos abençoa, com todas as benéficas possíveis para todos nós, que possamos nesse instante receber as energias de luz, de amor, de paz, nos trazendo serenidade nesse instante. E envolvendo a todos nós que aqui nos encontramos neste salão, envolvendo aos nossos queridos irmãos internautas que também possam estar a nos acompanhar. Envolva nessa noite de hoje a nossa querida irmã Valéria, para que ela possa discorrer a sua mensagem com muito amor e com maestria. Querido e amado Mestre, que possamos sempre ser o Teu modelo e guia, que possamos estar conectos com o Teu amor, com a Tua luz. E te agradecer sempre por todas as oportunidades postas a nós. E assim a gente vai iniciando com a Tua prece, que é a do Pai Nosso, que Tu nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o vosso nome. Venha a nós o Teu reino. Seja sempre feita a Tua vontade, assim na terra como também nos céus. Pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que temos que perdoar também aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas nos livra, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, eu convido a nossa querida irmã Valéria para que ela venha discorrer o tema da noite de hoje, fé humana e a fé divina, do capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Val? Boa noite, né? Obrigada. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, aos internautas que irão nos assistir posteriormente. Em primeiro lugar, a casa pede desculpas, porque a palestra de hoje deveria ser proferida pela nossa querida irmã Cris Mascarenhas, de Recife, mas por um problema de saúde, ela não pôde fazer a palestra de hoje. E claro que quando a gente trabalha com o Evangelho do Cristo, a gente nunca é pego em surpresa, sempre estamos nos preparando. Por isso, hoje eu vou proferir a palestra substituindo a colega qual iria mediar, Inéa. Muito obrigada, mediou no meu lugar hoje. Então, a gente vai dialogar um pouco sobre as questões da fé, já que estamos estudando nesse mês, né? A SEGEP escolheu para as segundas-feiras o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas.
E hoje a gente vai estudar as instruções dos Espíritos, que fala a respeito da fé humana e da fé divina, que muito tem a ver conosco e com o nosso cotidiano. Então, lá nesse capítulo da fé humana e da fé divina, a gente começa abordando João, o capítulo 14, versículos de número 12 e 13. João, o apóstolo mariano, o apóstolo do amor, o evangelista que nos fala da fé em Maria. E João nos diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus já nos chama à fé. A nossa fé, há uma fé que o Espiritismo chama de fé raciocinada, né? Segundo Allan Kardec. E aí a gente vem lá trazendo esse conceito de fé. E o que será fé? Fé é um sentimento inato do homem, é de sua destinação. Ele nasce com isso e vai desenvolvendo. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz um germe no íntimo. Então, a gente nasce com esse germenzinho e pode ir desenvolvendo em maior intensidade ou menor intensidade. A princípio, é um estado latente, um estado interno que precisa ser educado, trabalhado, mas que ele deve fazer germinar e crescer através de uma vontade ativa. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 12, que fala das instruções dos Espíritos, por um Espírito protetor. Então, ele nos aconselha a fazer germinar e crescer como uma semente. Tem lá a parábola do grão de mostarda de Jesus, a nossa fé. E lá em Hebreus, Paulo nos diz que, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé ela consiste numa firme confiança daquilo que se espera, da convicção daquilo que não se vê. Então, a gente adquire convicção de algo que muitas vezes a gente não vê, mas sabe que existe. É uma coisa abstrata. E cabe a nós, como o próprio Espírito Protetor fala, trabalhar esta fé. E aí eu fui buscar, né? Sempre a gente vai mediar uma palestra, mas está sempre lendo, estudando, porque a gente sabe que existem muitas intercorrências. E hoje à tarde eu resolvi buscar um pouquinho sobre essa fé, dar uma lida, trabalhar além do Evangelho. E a fé vem de fidelidade, que está ali, tá? Fides, fidelidade. A fé é a mãe da esperança, que vai nos dar o quê? Força. Esperançar, esperança. Esperançar, seguir, não parado, mas trabalhando, desenvolvendo, fazendo germinar essa fé em nossas vidas. E também ter caridade, ou seja, carinho. Então, segundo o Evangelho, Allan Kardec, a fé ela vai ser a mãe da esperança e da caridade. Então, é uma tríade. Para que a gente desenvolva bem a nossa fé, nós devemos ter primeiro a nossa fidelidade nos nossos princípios, e aí eu já convoco todos à questão da fé raciocinada, tanto dita por Kardec, né? Compreender, trabalhar, ler, estudar e realmente aplicar os princípios da doutrina espírita com esperança, esperançar, então trabalhando sempre com força e com caridade, com carinho, tá? Que é uma das bem-aventuranças. E aí esse Espírito diz assim: aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. Então, a fé vai nos dar força necessária, não uma força anímica, mas uma força de vitalidade.
e ainda se opera milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Enfim, com a fé não há pendures que não se chegue a vencer. Então, com a fé, acima de tudo, não há pendures, não há obstáculos que a gente não consiga trabalhar e vencer. E ele nos convoca a essa fé. Mas o nosso capítulo de hoje refere-se a 2 tipos de fé, que é o item 12, que é a fé humana e a fé divina. Além disso, eu trouxe para a gente fazer uma reflexão, a fé raciocinada. E o que seria essa fé humana? Essa fé humana, ela está ligada às aspirações e às necessidades da vida terrena. Ela está ligada ao plano terreno. E quando daqui a gente se for, a gente vai deixar muito do que essa fé humana, né, trabalha aqui, que são as coisas materiais. Ela representa a confiança que o ser humano deposita em seu próprio existencial, em seu poder existencial, em seu próprio poder, em sua capacidade e no êxito dos seus empreendimentos materiais. Então, a fé humana está muito ligada aos interesses materiais. Quantas vezes a gente diz assim: com fé em Deus, eu vou conquistar um carro novo. E você trabalha, coloca um propósito, tem força, fortaleza e consegue alcançar essa meta, vamos dizer assim. Então, são os interesses materiais que estão diretamente relacionados à fé humana. Isso não quer dizer que a gente não deva ter. Sim, a gente tem que ter fé humana também, porque a gente tem que ter objetivos, metas, para que a gente possa seguir nesse processo encarnatório. E a nossa fé divina? Essa fé divina é a fé que se baseia na compreensão e na confiança do divino, na lei divina. Ela conduz o ser humano aos valores mais nobres e à certeza da vida futura. Representa um estágio mais elevado de confiança em si e também de entendimento. Então, essa fé divina, muitas vezes, a gente precisa se autoconhecer, entender, elevar a nossa confiança num ser maior, para que a gente possa trabalhar fé na vida, fé no homem, fé no que virá, já diz a música. Então, eu tenho fé na vida, eu tenho fé divina e eu vou ter que ter fé no controle de todas as coisas que a espiritualidade tem, que é no que virá. Então, a gente tem que ter essa fé divina e trabalhar sempre pensando juntamente com a fé humana. E quando eu consigo aliar a fé divina com a fé humana e uma fé raciocinada, uma fé de que eu busco a razão, os estudos, eu tenho uma fé raciocinada, que é tão falada no Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec. E essa fé raciocinada, ela é divina, ela é humana, mas ela é raciocinada. É compreender as coisas para crer e não apenas crer. Eu creio em tal coisa. Por que eu creio? Porque eu creio, não. Eu preciso compreender e, a partir disso, crer. Ela não é cega, ela não é fanática. A nossa fé divina, ela deve ser raciocinada para que ela não possa ser fanática. Em alguns casos, a gente vê o fanatismo, a idolatria de algo. Então, a gente precisa trabalhar, estudar a doutrina, todos os seus postulados, para que a gente possa compreender, e falando muito do Espiritismo, ele nos traz isso, essa possibilidade de comprovar através dos livros, dos estudos, através do livro dos Espíritos, das questões que ali são levantadas, todas essas questões que nos levam a uma fé raciocinada. Se apoiar nos fatos e na lógica, que nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê,
porque tem a certeza. E ninguém tem a certeza senão porque compreendeu. Então, quando eu digo que eu tenho uma certeza de algo, eu já compreendi, eu já tenho uma fé raciocinada em algo. E aí eu vou trabalhar essa minha fé. Só é a que pode encarar de frente à razão, de frente a frente à razão, em todas as épocas da humanidade, já dizia Kardec. Então, é a fé raciocinada que vai poder encarar. Então, essa junção é o se interrogar o porquê das coisas, procurar compreender, estudar, e no nosso caso, estudar o Pentateuco, que são as obras espíritas, e compreender. Não porque alguém falou, mas porque eu li, estudei, participei de um grupo de estudo e compreendo sobre determinada questão. Então, isso é uma fé raciocinada. Então, lá Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, não só crer, mas raciocinar, tá? Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Muitas vezes a gente coloca e somos colocados também a nossa fé em prova. Passamos por situações difíceis na nossa vida, situações desafiadoras, e é nesse momento que a gente realmente vai se interpelar e questionar a nossa fé. Os desafios existenciais, porque estamos aqui nessa casa, num processo de evolução, casa que eu falo a partir do momento da reencarnação, e aí nesse processo de educação espiritual, de crescimento espiritual, muitas vezes encontramos desafios existenciais. E é nesse momento que a gente vai trabalhar, porque é muito bonito a gente dizer que tem fé até onde a felicidade impere os melhores momentos. Mas nos momentos difíceis é que a gente realmente vai testar a nossa fé. E como a gente está trabalhando e raciocinando esta fé. Então, aí ele fala, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. É uma fé que trabalha, não é uma fé parada. Ou seja, é um esperançar, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Tudo que nos acontece tem que nos acontecer por um objetivo maior, ao qual muitas vezes a gente não sabe o porquê. Mas a gente tem que aprender também a ressignificar, a aceitar e trabalhar a nossa fé. O Emmanuel nos chama a isso aí. Então, ele exprime, traduzindo essa certeza da confiança em Deus e na espiritualidade, exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se-no escravo à vontade do Senhor. Isso está no livro O Consolador, questão 354 de Emmanuel. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que passam por situações extremamente difíceis e isso faz com que a sua fé só aumente. Outras vezes, a mesma situação que uma pessoa está passando, a outra, por muito menos, tem grandes dificuldades e cai em quê? Nos queixumes e nas revoltas da vida. Então, eu assisti uma palestra e o palestrante estava falando que ele é médico espírita, existem doenças e doentes. Você pode ter uma doença que pode ser grave
e não ser doente. Quando você não tem os queixumes, sabe trabalhar a sua fé e seguir, acreditando na espiritualidade e na medicina, nos homens sim, mas acreditando que aquilo tudo ali tem um sentido por acontecer. Mas existem pessoas que passam por problemas bem menores e não têm essa capacidade. Então, que a gente comece a trabalhar a nossa fé raciocinada para enfrentar e entender, porque é o mais importante, né? Trabalhar e ir muito além de crer, mas trabalhar esta fé. E aí eu trouxe para a gente refletir um pouco o livro Os Mensageiros, tá? De Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. André Luiz está nos acompanhando aí, a gente está com diálogos na quarta-feira, estudando o nosso lar, e de vez em quando o André Luiz fica assim, não quero ler o André Luiz, daqui a pouco o André Luiz cai no meu colo, aí eu digo, não, eu tenho que ler André Luiz. E nessa passagem, Chico conta assim, que André Luiz continuava profundamente surpreso com tudo o que presenciava nos pavilhões do posto de socorro da colônia Campo da Paz, onde se abrigava quase 2.000 espíritos que dormiam rígidos, cadavéricos e prostrados. Diversos servidores dedicados atendiam às orientações de Alfredo e Ismália, providenciando recurso aos irmãos menos felizes, de acordo com suas necessidades. Alimentação líquida, medicamentos, água fluidificada, passes e até, em alguns casos, o sopro curador. Então, Alfredo explicou que esses espíritos, por que estava acontecendo isso com esses espíritos nesse diálogo? Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, pela falta de fé. Estão tendo que dormir. No nosso lar, quem está assistindo o programa Diálogos, tem um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo de número 40, que também relata, a gente já abordou ele no programa Diálogos, essa questão da chegada dos espíritos às colônias espirituais. Uns chegam extremamente atormentados e precisam desses medicamentos do campo magnético, como a água fluidificada, a dita sopa que é magnetizada, justamente para que eles consigam ter mais tranquilidade. Então, no caso, ele diz que dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos, prostrados, porque preferiam a rigidez ao entendimento. Então, não queriam ter o entendimento de estar ali. Então, estavam rígidos. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Em seguida, ele concluiu: a fé sincera é ginástica do espírito. Então, ele quer nos dizer que é necessário trabalhar a nossa fé. Então, uma fé sincera, uma fé raciocinada, ela exige estudo, é muito mais do que a crença, é trabalhar. Por isso que ela é ginástica do espírito. Quem não a exercita de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontra-se mais tarde sem movimento. Ao desencarnar, fica prostrado, estático. Semelhantes criaturas necessitam do sono, do profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que assumiram. Então, aí a gente vê que quando a gente também desencarna, a gente já precisa ter esse exercício da fé. Esse é um convite que eu faço a vocês. Lúcia não está aí hoje não, né? Eu até peguei ali o livro para que a gente pudesse dar uma olhada. Tem os Mensageiros e os Missionários da Luz, que traz um pouco e relata essa questão da fé e da importância da fé. Então, André Luiz vem chamando a atenção da gente. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a maior prova da fé divina é o magnetismo.
as instruções dos espíritos, o espírito protetor, ele termina dialogando e ele fala assim: o homem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência encarnada, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera. E ainda se opera em milagres de caridade, devotamento e abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores. O magnetismo é uma das provas da fé exposta em ação. É pela fé que ele é curado. Então, muitas vezes, quando a gente, por exemplo, fala assim, o tratamento espiritual já começa a partir do momento que a gente adentra a casa espírita. Não significa necessariamente que eu devo estar lá só deitado na maca e a partir daquele momento que o meu tratamento eu vou me curar. Não. Existe a autocura e o trabalho também. Então, os espíritos já estão aqui trabalhando e a gente precisa ter fé e trabalhar esse magnetismo. E aí ele fala, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, tem vários estudos que a gente vê na Revista Espírita, por exemplo, de mesmo pessoas semelhantes, com casos semelhantes, em que uma tem mais fé e consegue, né, se curar do que outra. Então, isso é o quê? Isso é o trabalho magnético, vamos dizer assim, a permissão dos fluidos magnéticos da espiritualidade se faz com mais facilidade em alguns seres, o que permite. Isso quer dizer que é punição? Não, de forma nenhuma. Mas que a gente precisa estudar, compreender, utilizar-se da fé humana junto com a fé divina para a gente ter a fé raciocinada, fazer o estudo e com isso se ajudar. Então, o trabalho também é feito por nós. A cura acontece também com a nossa ajuda e muito mais. Entendeu? A água fluidificada, alguns estudos mostram que quando a pessoa pega na água que foi colocada ali, que os espíritos estão trabalhando, a ação magnética que é produzida naquela água para o seu estado, para aquilo que você precisa, o seu próprio poder de fé é capaz de transmitir pela espiritualidade. Então, a gente precisa trabalhar essas questões. E aí, esse magnetismo, essa ação fluídica que o Evangelho fala, ele se produz de diversas maneiras. Primeiro, pelo fluido magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano, por exemplo, de um passista, cuja ação se acha restrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Pelo fluido dos espíritos, que atuam diretamente e sem intermediários sobre o encarnado. Ainda tem o fluido que, às vezes, você faz uma oração, faz uma prece, e você tem o fluido desses espíritos que trabalham com você naquele momento. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está diretamente relacionada a quê? A razão direta dos espíritos. E isso está diretamente relacionado com os nossos pensamentos. Daí a gente tem esse livrinho aí, que é o Pensamento e Vida, que tem um capítulo só sobre a fé. Então, quanto mais elevado é o meu pensamento, melhor vai ser a minha vibração e, consequentemente, eu vou conseguir esse contato com os fluidos. Então, dizes o que pensa e eu te direis com quem anda, né? E aí a gente já tem ideia do que é que a gente tem nesses fluidos. E o terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então, o magnetizador, ele recebe, no caso passistas, os fluidos que servem de veículo para este derramamento. É um magnetismo misto, semi-espiritual, combinando com o fluido humano. O fluido espiritual produz qualidades de que ele carece, ou seja, da pessoa que está sendo assistida carece naquele momento. Isso está no livro A Gênese. Daí, quando a gente estuda a fé divina e a fé humana,
a gente passa pelos fluidos, pelo estudo do perispírito, pelo estudo do magnetismo e do pensamento, das vibrações. E lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 556, Kardec pergunta: tem algumas pessoas verdadeiramente que têm o poder de curar pelo simples contato? Será que existe isso? Aí os espíritos respondem: a força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, se nós temos essa vontade, essa pureza de coração, essa força, a ajuda nos vem pelos espíritos para que a gente possa auxiliar e curar. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pelo qual contam as coisas e as pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que é simples e natural. Então, que a gente possa desconfiar das crendices. A gente começou abordando na fé humana a questão dos fanatismos religiosos, né, de todas as partes. Então, que a gente deve ter atenção nessas crendices e nesses fanatismos religiosos, que muito nos impedem e dificultam também esse acesso dos espíritos. E aí, em Evolução de Dois Mundos, André Luiz nos diz assim: todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhe corresponde à natureza. Então, todos nós temos esse halo energético, que é imprimido pelo nosso pensamento, pelas nossas maneiras de vibrar em direção ao outro. Muitas vezes a gente olha e diz assim: fulano passou ali, sei por quê, eu não gosto dele. Por quê? Porque você já emite esse pensamento e essa energia. Por que não fazer o trabalho mental? Ah, o que eu estou vendo ali, talvez hoje eu não estou vendo ele tão simpático. Vamos orar, vamos trabalhar o nosso pensamento, vamos observar o que é que incomoda, o que é que ele tem que não está me incomodando naquele momento, que a veneranda Joana de Ângeles já fala que é o nosso espelho, que talvez seja alguma coisa que está dentro de nós. Porque quando eu faço isso, eu tenho uma fé raciocinada, uma fé que não só crê, como ela é bem maior. E aí eu estou me trabalhando e automaticamente eu começo a vibrar numa sintonia maior. E isso traz uma repercussão positiva. Ao contrário, também acontece. Ah, meu dia talvez não está muito bem. Mas eu encontro com uma pessoa e digo: ai, que energia maravilhosa. Porque aquela pessoa está aurindo pensamentos positivos. Aquela pessoa, ela vem com uma energia, um equilíbrio energético, e isso tem uma fé divina maior, uma fé raciocinada, trabalhada, e isso faz com que a gente consiga perceber isso facilmente. Então, a gente precisa também fazer esse trabalho de autoencontro, autodescobrimento, que as obras de Joana de Ângeles tanto falam. Lá no livro Ser Consciente, nos chama a atenção disso no nosso dia a dia, de ser consciente quanto às nossas atitudes e a maneira que emanamos, porque nós somos energia e temos que trabalhar essa energia, essa fé, tá? E daí André Luiz nos chama a atenção disso. E Jesus, lá em Mateus, já nos dizia: por causa da vossa pouca fé, porque, na verdade, vos digo, se tiveste fé em um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, se a gente trabalhar a nossa fé, de se descobrir, também permitir uma ressignificação. Eu gostaria muito que isso fosse possível. Mas se não foi possível,
é porque não era para ser. Eu trabalho a minha fé na perspectiva da caridade, da aceitação. A aceitação dos desígnios como eles são. E por quê? Porque isso aconteceu comigo e não aconteceu com fulano. Então, são coisas que a gente deve sempre se interpelar. Porque todos somos irmãos, somos filhos de um Deus. Então, por que tinha que acontecer com fulano e não poderia ser comigo? Todos somos iguais e, de acordo com as experiências, as dores, nos chegam os sofrimentos para o nosso crescimento. Cada um com seu grau de merecimento. E a gente tem que exercitar essa fé para trabalhar essas questões internamente. Então, a partir disso, a gente tem lá no livro Alegria de Viver, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, onde ela narra essa questão dessa fé raciocinada, dessa fé trabalhada, tá? E fala do encanto pessoal, que a gente veio abordando aqui nas instruções do Espírito, do Espírito Protetor, que é o capítulo 12, tá? O capítulo 19, item 12. E ela narra lá a questão do magnetismo, falando desse encanto pessoal. E diz assim: narram os evangelhos que de Jesus se irradiava peregrina claridade e que as suas vestes resplandeciam. Quantos o tocavam se beneficiavam, pois dele saíam virtudes. Quem não lembra aqui da questão da mulher que estava sangrando? E ao tocar Jesus, ao poder de cura, ao poder magnético, Jesus disse: alguém me tocou no meio dessa multidão. E ela própria se curou pela sua fé e pelas virtudes, né, que dali saíam. Se desejas possuir um superior magnetismo, envolvente e benéfico, em forma de encanto pessoal, ama e exterioriza o amor, tornando-te gentil, bom, afável e generoso, cordial e manso, alegre e devotado. Por quê? Porque eu comecei a abordagem refletindo sobre a fé, que tem lá a sua fidelidade, tá? Tem força e tem caridade. Ele nos chama ao amor a ser caritativo, benevolente, indulgente. Ser indulgente, que significa observar as faltas do outro, mas seguir. Com um senso não de criticidade, mas ser extremamente, vamos dizer assim, observador para as nossas faltas. Então, isso quer dizer a indulgência. O amor é o dínamo gerador de todas as forças positivas e representativas da vida, ao teu alcance para a glória e honra da própria vida. Ou seja, quando eu trabalho, emano pensamentos positivos, pensamentos amorosos e entro nessa fé raciocinada, eu tenho poder também magnetizador. Quantas vezes a gente acorda e diz: hoje eu vou executar tal tarefa, e você executa na maior facilidade. Muitas vezes, coisas que você passou tempos para fazer e teve grande dificuldade. Então, você colocou fé, trabalhou esta fé e trabalhou essa fé no sentido resolutivo, emanando energias positivas, de encanto. Então, a fé é vista não como um dom passivo. E é essa a mensagem principal que eu queria deixar aqui. Não como a fé que fica sentada e espera que as coisas aconteçam. Eu oro e espero. Não. Ela é aquela fé que trabalha, é a fé perseverante. Mas como uma ferramenta ativa, que precisa ser cultivada com esforço e inteligência. Inteligência porque exige que a gente raciocine, que a gente se autodescubra e trabalhe, servindo como uma bússola que guia nossos passos e nos impulsiona para a evolução espiritual, não como uma força que resolve problemas sem a nossa participação. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu sinto e espero que isso aconteça. Então, realmente,
fica difícil. Se eu quero que algo aconteça, eu preciso me trabalhar. E aí eu chamo a atenção desse livrinho aqui, bem interessante, que eu estou na metade da leitura, tá? Que é de Alessandro Viana, que fala de enigmas e soluções espíritas para os enigmas humanos. E nesse livro ele aborda no seu 2º capítulo que um dos principais problemas, um dos principais conflitos existenciais da humanidade chama-se comodismo. Comodismo é filho do egoísmo. Então, foi bem interessante a leitura. Eu digo a vocês que quem puder, adquira esse livro e faça a leitura. Ele é bem simples, uma linguagem simples, mas uma linguagem bastante interessante. E ele traz casos cotidianos, rotineiros da nossa vida. Então, ele aborda esse conflito como sendo o comodismo. Então, a pessoa cômoda, ela está esperando que as coisas aconteçam. Então, é necessário que a gente trabalhe e não aguarde. Ali já nos chama a atenção o capítulo de André Luiz. Então, servindo como uma bússola que guia nossos passos, nos impulsionando para a evolução, não como a força que resolve sem a nossa participação. Em tudo é necessário o nosso crescimento e a nossa participação. Um esforço de cultivo. A árvore da fé viva não nasce miraculosamente no coração. Requer atenção e esforço para se desenvolver, assim como qualquer planta útil. Segundo o capítulo 40 da obra Vinha de Luz. Uma lâmpada orientadora. A fé funciona como uma bússola, uma lâmpada acesa que deve nos impulsionar para os nossos objetivos, guiando nossos passos através dos obstáculos do caminho. É aquele dia que a gente acha que não vai conseguir e a gente reanima com a nossa fé raciocinada nos nossos objetivos. No entanto, ela não caminha por nós, ela exige o quê? Ação e colaboração. A fé por si só não vai caminhar. O comodista, ela diz, eu tenho fé que isso vai acontecer, então ele fica esperando que aconteça. Então, é necessário que a gente se trabalhe e observe. É um chamado à prática. Então, a obra Vinha de Luz convida o leitor a integrar seus ensinamentos do Evangelho e praticá-los em sua vida. E a fé é um elemento essencial nessa jornada, não bastando apenas a admiração por sentimentos sublimes inspirados no cristianismo, mas exige, no nosso caso, espíritas, o esforço, a dedicação e o estudo. A necessária cooperação, assim como os desígnios de Deus precisam de execução. A fé necessita de cooperação da criatura para que a gente possa ter os nossos objetivos, os nossos propósitos divinos, que ao reencarnar nós pactuamos, né? Que a gente possa, então, realmente executá-los, compreendendo que não é razoável apenas aludir à vontade de Deus, sim realizar o trabalho que nos compete. Pelo trabalho que ocorre o crescimento e a evolução espiritual. Então, para que a gente consiga essa evolução. Esse trecho foi tirado do livro Vinha de Luz. E aí tem lá, a fé tem a ver com o quê? A fé tem muito a ver com entrega. Isso aí já é Valéria pensando no final dos slides. Jesus nos ensinou com o Evangelho a entregar a vida ao doador da vida, não é assim? Como se diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O convite dele é que a gente possa caminhar com autonomia, mas a gente precisa caminhar, não pode ficar parado. A gente tem autonomia, livre-arbítrio, segundo o Espiritismo, mas precisa caminhar. O Evangelho diz que a fé é a mãe de todas as virtudes. Ela é a mãe da esperança, da caridade. Maria é um exemplo de fé, porque ela, numa situação adversa em que ela se encontrava, completamente contra ela, de todos os pontos, entregou-se totalmente, sem entender exatamente o que iria acontecer. Mas ela
caminhou, seguiu, ela não parou, mesmo que ela não entendesse o que iria acontecer. E o anjo Gabriel não deu muitos detalhes, ele foi estratégico. Senhor, eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. Então, que a gente possa trabalhar essa nossa fé no dia a dia, seguindo e sempre apoiada nos valores maiores. Então, essa mensagem que eu queria deixar para a noite de hoje, falando da nossa fé divina, que é tão importante junto com a nossa fé humana, mas que a gente nunca deixe que a nossa fé humana seja maior do que a nossa fé divina. Obrigada. Pronto, Val. Que mensagem maravilhosa, né, para todos nós. E trazendo que a gente precisa estar sempre em movimento, né? A gente não pode estar estático. Nós viemos aqui e estamos num processo de evolução. E para que a gente evolua, a gente precisa estar nessa caminhada, né, junto. A fé, na verdade, a gente tem que estar sempre, como o Val trouxe, movimentando ela, né? Porque é necessário que a gente esteja sempre ouvindo, né, estudando, nos aprimorando, assim nos fortalece. É necessário que a gente esteja um pouquinho, né, todos os dias, ou a gente vem assistir as palestras, né, ouvir uma palestra, um estudo. Isso nos fortalece no nosso caminhar, porque não é fácil caminhar nesse mundinho de provas e expiações. A gente tem o nosso processo da evolução, né? A gente, como o Val bem trouxe, a gente fez o nosso planejamento reencarnatório para estarmos aqui. Cada um passa pelas suas dificuldades necessárias, né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, né? Mas a gente sabe que a gente passa pelo processo que nós fizemos as nossas escolhas, tão necessário para o nosso caminhar. Então, assim, a gente precisa estar fortalecido nessa fé ativa, né? Através das nossas ações, não só ficar no esperar, mas a gente simplesmente se movimentar, trabalhar para se modificar. E, com certeza, coisas boas virão para nós, mas é necessário que a gente trabalhe. E, assim, a gente agradece a Val pela mensagem da noite de hoje, bem discorrida, maravilhosa, reiterando novamente o nosso caminhar, como a gente tem que trabalhar em prol dessa nossa evolução. E, assim, eu vou fazer o sorteio do livro do nosso querido irmão Alberto Lemos, Reatando Laços. Meninos, por favor. 25? Val. 17. Rita Maria. Pronto, minha irmã. Aproveite bastante, aqui tem mensagens maravilhosas, viu? Vamos lá? SEAB, Sociedade Espírita Adriano Lins de Sá e Adolfo Bezerra de Menezes, é isso? Pronto. Palestra Vivendo com Jesus, dia 24 de setembro, quarta-feira, às 19 horas, com a nossa querida irmã Carolina Daltro, no momento musical, né? E Ciomara Oliveira como palestrante. Esse centro ele fica na Rua Murici, Casas Populares, em Vazedo, né? Nossos irmãos lá de Vazedo, que vão estar comemorando, é isso, gente? O aniversário da casa. Então, quem puder ir, vai sair, prestigiar o pessoal, vai sair uma caravana daqui, né? Aqui a partir das, acho que às 18 horas, o pessoal vai estar aqui na quarta-feira para seguir para essa palestra. Vamos lá, prestigiar quem tiver oportunidade de ir, tá certo, gente?
E nas quartas-feiras, como a gente de praxe já ouviu falar, nos Diálogos Espíritas, né? No nosso canal do YouTube, a partir das 19 horas. E estamos estudando o livro Nosso Lar, que o tema de quarta-feira agora vai ser o sacrifício de mulher, no capítulo 46, onde o nosso convidado vai ser James Ney e Carolina Daltro como mediadora. É importante a gente estudar. Val fez a palestra dela discorrendo, né, as obras e falou direitinho. Então, estudar André Luiz é muito bom, viu, gente? Vamos lá, participem, quem estiver no chat, sejam participativos, façam perguntas, tirem suas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E Setembro Amarelo, nós temos também o nosso Evangelho no Lar, todas as sextas-feiras, e nessa sexta-feira iremos estar estudando o capítulo 5, item 26. O tema é Provas Voluntárias e o Verdadeiro Silício, com o nosso mediador Ricardo Mendes e a nossa querida irmã convidada Sandra Borba. Também dia 26, sexta-feira, no canal da YouTube, às 19 horas. Pronto? E assim, gente, a gente vai encerrando a nossa palestra de hoje e peço aos nossos queridos irmãos passistas que eles possam se posicionarem para os passos. E eu convido nesse instante a nossa querida irmã Valéria que ela retorne para fazer a nossa prece de encerramento. E gratidão. Vamos aquietar os nossos corações, as nossas mentes, colocar os pés no chão, respirar fundo, inspirar 3 vezes e expirar. Inspirar o fluido vital da espiritualidade superior que já se encontra trabalhando conosco nessa sala e expirar todos os nossas dores, nossos desafios existenciais, nossos conflitos, comodismos, o nosso egoísmo, Senhor, de infinita misericórdia e poder. Ó Pai, abençoa-nos, faz com que os nossos passistas possam exaurir os fluidos magnéticos com tudo o que necessitamos nesse momento, Senhor. Pedimos especialmente uma visita espiritual na casa da nossa palestrante, que seria hoje, que está enfermiça, se recuperando de uma faringite aguda, que ela possa receber as bênçãos dos espíritos mentores e protetores dessa casa. Pedimos também que os espíritos mentores e protetores possam levar fé, tranquilidade e força para todas aquelas pessoas que se encontram em desespero. Nesse mês que a gente trabalha e a casa vem fazendo essa campanha, sim à vida, que a gente possa sempre ter fé na vida e seguir, Senhor. Viver é o melhor, sempre, em qualquer circunstância, que a espiritualidade maior possa trazer essa paz mental para todos aqueles que se encontram em conflitos, que eles possam encontrar a luz maior e estarem aptos a receber esse magnetismo que se espalha por todo Santo Antônio de Jesus, por todo o Recôncavo, por todo o estado da Bahia. As janelas do Centro Espírita José Pititinga, através delas vemos sair uma luz luminosa, nesse momento um clarão amarelo, como a luz do sol, que irradia paz, como os campos cheios de flores, Senhor. Que hoje inicia-se a primavera, que essas pessoas recebam um novo florescer, um florescer de paz, de harmonia e de tranquilidade.
o florescer de um suspiro de vida, coberto de tudo o que há de melhor, da dádiva divina, e que hoje todos aqueles que encarnaram nesse plano terrestre, nesse dia tão lindo, recebam essa vibração de luz, de esperança, de tranquilidade, de vitalidade, Senhor, de infinita misericórdia, especialmente a uma irmã que aqui está presente na noite de hoje. Que a espiritualidade maior, os espíritos mentores e protetores possam sempre nos proteger a casa, para que possamos estar aqui sempre, trabalhando e seguindo com uma fé que remove montanhas e que segue o caminho determinado pelo Evangelho de Cristo. Obrigada pela oportunidade, gratidão à espiritualidade da casa, aos espíritos mentores e protetores, aos espíritos amigos que nos guiam e nos ajudam, hoje e sempre. Amém. Uma boa noite a todos.